Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o texto Luto e Melancolia, que foi escrito em um diálogo com Abram. É necessário que se saiba disso para que a gente consiga ler o texto de maneira correta. O texto é uma resposta, e para que a gente entenda a resposta de Freud a Abram, é necessário o que ele ouviu de pergunta através da teoria de Abram sobre a fixação de desenvolvimento nas fases da libido. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Meu nome é Luciana Mariano, sou psicóloga e psicanalista, comprometida em tornar a psicanálise acessível a pessoas reais como você. Abram foi um grande clínico e, em sua prática, ele se confrontou com o fato de que o melancólico, durante os intervalos livres, se comportava como se fosse um neurótico obsessivo. Abram foi o teórico que deu essa grande contribuição para a teoria freudiana. Freud abraçou essa descoberta de Abram. Porém, Abram tinha uma fixação, ele também, que as fixações nas fases da libido iriam determinar se o sujeito era neurótico ou psicótico. Para Abram, tanto na melancolia como na neurose obsessiva, o sujeito teria uma fixação na fase anal. E a partir daí, quais foram as questões levantadas? Primeiro, então, como isso podia acontecer se quanto mais precoce a fixação, mais grave seria a patologia? Mais ainda, como poderia uma psicose ser fixada na fase anal? Então, Abram propôs o seguinte, que embora haja toda uma fixação com dinheiro e higiene, a fixação na melancolia estava na fase oral sádica. Abram era um pupilo muito querido por Freud e Freud não queria constrangê-lo. Então, ele responde a Abram a essas questões levantadas com o seguinte texto, Luto e Melancolia, que foi escrito em 1915. Por isso, no início, eu digo que o texto é uma resposta a Abram para esclarecer a possibilidade de haver ou não a fixação em fases que poderiam determinar uma neurose ou psicose. Freud vai dizer que tanto no luto como na melancolia existem 3 momentos lógicos. Primeiro, há uma escolha de objeto. No segundo momento, há uma perda do objeto. No terceiro momento é quando o luto e a melancolia se separam, porque nesse terceiro momento o sujeito neurótico conta com o significante nome do pai na estrutura, que é isso que vai diferenciar a neurose obsessiva da melancolia, que enquanto psicose não há a fixação do nome do pai. Logo no início do texto, Freud vai dizer que a perda marca o começo tanto do luto na neurose como da melancolia na psicose. Freud diz a Abram que é por aí que se faz a distinção, pelo destino dado ao objeto perdido. A diferença que Freud vai propor é que para ele o que interessa é a relação do sujeito com o objeto. Na neurose, o sujeito mantém uma relação com o objeto perdido na fantasia, ao passo que na psicose o sujeito se perde com o objeto perdido. O sujeito sabe o que perdeu, mas não sabe o que perdeu com o que perdeu. Freud dá vários exemplos de perda. O primeiro é uma perda que pode ser recuperada na fantasia ou não, que é o caso da neurose obsessiva e da melancolia. O segundo é o exemplo de uma perda da pessoa amada e o terceiro exemplo é a perda de um ideal. Quando a perda do objeto se sustenta na amarração do sujeito à cadeia significante, há o trabalho de luto. É o luto neurótico. Ele descreve esse trabalho como um trabalho marcado pela ambivalência. O sujeito ama o objeto perdido,
mas o odeia porque ele morreu. O sujeito vai desfiar uma a uma suas recordações que o ligam a esse objeto perdido. E essa é a única maneira de fazer luto, falando, porque o sujeito vai discorrer sobre o amor que ele tinha a esse objeto, desfiando uma a uma suas histórias. E com isso, ele vai retirando a libido desse objeto perdido e depositando em outra pessoa, em outra coisa, em outro ideal. Na psicose, isso é impossível de ser feito, porque o psicótico se perde junto com o objeto perdido. Na melancolia é muito comum a gente ver a pessoa começar a sua história dizendo assim: foi aí que eu perdi tudo, ou foi quando tudo se perdeu, porque para ele realmente tudo se perdeu, não tem palavras após isso. O neurótico pode dizer assim: foi aí que eu perdi tudo. Quando ele morreu, eu me senti assim, eu me senti assado, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo com ele. O psicótico, ele não consegue continuar a história dele a partir disso. Foi ali que tudo se perdeu e ponto. E aí, o que você achou? Quer receber mais conteúdos como esse? Faça sua inscrição no meu canal, ative as notificações e acompanhe meu trabalho também no Instagram. Eu vou adorar receber você. Caso você tenha dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou responder você. Um beijo e até o próximo vídeo.